Existe um lugar onde o tempo não é marcado pelos relógios, mas pela erosão lenta e impiedosa da pedra que se torna pó. Este vazio amarelo sempre foi, inquestionavelmente, aterrorizante. Afinal, estamos falando de um domínio onde a vida humana é uma intrusa indesejada. Uma breve interrupção na eternidade da sede. Ao olharmos para o horizonte, nossas pupilas dilatam-se na vã tentativa de encontrar um descanso, um limite, um fim. Mas o que se encontra é apenas o abraço sufocante do amarelo alaranjado, estendendo-se em uma tapeçaria infinita que parece dobrar a própria curvatura da terra. Não há o verde da esperança, nem o azul do repouso. Há apenas o movimento fantasmagórico das ondas de calor que emanam do chão, como se a própria terra estivesse ofegando sob o peso do sol. Erguemos o rosto, e o que vemos é um monarca absoluto e cruel. O sol, em sua glória escaldante, brilha com tal intensidade que os olhos, em um ato de autodefesa e desespero, chegam a lacrimejar. Uma ironia cruel de uma umidade em um lugar que a devora instantaneamente. Sob nossos pés, a areia das grandes dunas não é solo, é brasa. Com temperaturas que tocam os 60 graus, ela reivindica cada passo, queimando a pele com a fúria de um forno antigo. E o vento? Ele sopra como o hálito de uma fornalha aberta. É um sopro constante que fustiga o rosto, nos deixando na dúvida atroz. Ele veio para refrescar ou para intensificar a queimação que já consome nossa alma? É uma carícia de fogo que nos lembra, a cada segundo, da nossa fragilidade. Neste império, o som foi exilado. Aqui não há o conforto das vozes humanas, o ruído mecânico dos veículos, o canto errante dos pássaros ou o sussurro das folhagens das árvores. Não há flores coloridas para dançar com a brisa. Não há vida para testemunhar a passagem das eras. A única coisa que reina aqui, com uma coroa de poeira e cetro de fogo, é o nada. É um nada tão vasto, tão absoluto e tão solene que aniquila nossa importância. Diante dessa imensidão, você percebe que não é o mestre da natureza, nem o ápice da criação. Você é, e sempre será, apenas um mero grão de poeira, perdido em um oceano de esquecimento, que não possui começo e muito menos um fim. Engana-se quem pensa que o deserto é uma tumba selada. Nas frestas do escaldante e sob o manto protetor das sombras noturnas, a vida se manifesta como um milagre de engenharia biológica. São criaturas que não apenas sobrevivem, mas dominam a escassez. Vemos o caminhar altivo dos dromedários, os navios do deserto, cujas pálpebras duplas e cascos largos são escudos contra a fúria da areia. Observamos a paciência da víbora, que se enterra na brasa amarela, tornando-se um com o chão, esperando pelo momento exato em que a temperatura permite o ataque. Cada inseto, cada réptil que aqui habita é um mestre da economia. Guardam cada gota de orvalho
cada átomo de energia, como se fossem o mais precioso ouro. Eles não lutam contra o deserto. Eles aprenderam a ser o deserto. A vegetação aqui é uma lição de estoicismo. Não há folhas largas ou caules frágeis. O que brota da areia são arbustos retorcidos, cobertos por espinhos que protegem o pouco de seiva que a terra lhes concede. Suas raízes são como dedos desesperados, mergulhando dezenas de metros no abismo subterrâneo, em busca de uma veia de água que a superfície insiste em negar. Mas de repente, a monotonia amarela é rasgada por um lampejo de esmeralda. O oásis. Como uma miragem que se tornou carne, o oásis surge como um santuário de palmeiras tâmaras, que se erguem como colunas de um templo natural. Ali, a água, esse elemento que no resto do mundo é banal, aqui é sagrada. Ela brota do seio da terra para criar um microclima de frescor impossível, onde a vida floresce com uma intensidade quase agressiva. Contrastando com a letargia do deserto ao redor, é o abraço da vida no coração da morte. E finalmente, encontramos aqueles que fizeram do vazio o seu lar. Os povos nômades. Como os tuarengues, os homens azuis do Saara. E os beduínos, que navegam por este mar de areia, guiados apenas pelas estrelas e pelas memórias de seus antepassados. Suas peles são curtidas pelo sol e pelo vento. Seus olhos carregam a profundidade de quem já viu o infinito e não se deixou abalar. Suas vestes largas capturam a brisa e criam sua própria sombra. Um testamento da sabedoria, acumulada em milênios de convivência com o extremo. Para eles, o deserto não é um lugar de isolamento, mas de liberdade absoluta. Eles não possuem fronteiras, possuem rotas, não possuem casas, possuem o céu como teto e a duna como berço. A paz do deserto é uma máscara frágil. Há momentos em que o silêncio é brutalmente assassinado pelo despertar do Simum ou do Habub. Sem aviso, o horizonte se ergue. O que era chão torna-se céu. E uma muralha de poeira, com centenas de metros de altura, avança como um exército de fantasmas enfurecidos. Nesse instante, a visibilidade desaparece. O ar torna-se sólido. Uma massa de partículas finas que invadem os pulmões, ferem os olhos e apagam o sol. É a hora em que o orgulho humano se ajoelha. Os viajantes se encolhem, cobrem os rostos e esperam, entregues à sorte. Nessas horas, o deserto não apenas te cerca, ele tenta te absorver, te transformar em mais uma duna, apagando seus rastros como se você nunca tivesse ousado pisar ali. É o lembrete final de quem é o verdadeiro soberano desta terra. O que leva um ser humano a permanecer em um lugar que tenta, a cada segundo, expulsá-lo? Para os povos que aqui habitam, a resposta não está na sobrevivência, mas na transcendência.
No deserto, a mente é despida de todas as distrações da civilização. Não há espelhos para a vaidade. Não há ruídos para a confusão. Neste vazio, o homem é obrigado a olhar para dentro de si. É por isso que tantas religiões e filosofias nasceram sob este sol inclemente. O deserto é o altar da introspecção. Aqui, a distância entre o homem e o divino parece ser de apenas um suspiro. A solidão deixa de ser um castigo e torna-se um estado de clareza absoluta. Você descobre que, quando não tem nada, você finalmente tem a si mesmo. O deserto é um paradoxo. É o lugar da morte que abriga a vida mais resistente. É o reino do nada que oferece o tudo a quem sabe ouvir. Ele é cruel, sim, mas é de uma honestidade brutal. Ele não te engana com falsas promessas de conforto. Ao deixarmos este mar de areia para trás, levamos conosco a poeira em nossas roupas e o silêncio em nossas almas. Percebemos que, embora o deserto pareça não ter fim, ele na verdade termina onde começa a nossa coragem de enfrentá-lo. Mas cuidado, pois quem uma vez mergulha os olhos na vastidão amarela, nunca mais consegue olhar para o mundo da mesma forma. O vazio lá fora acaba por preencher um espaço que você nem sabia que existia aqui dentro.